Olá, professora Mariane, novamente aqui com você. E hoje nós vamos conversar sobre a atividade de estudos 1. Gente, essa atividade é muito gostosa de fazer e você não precisa, para quem está começando agora no curso especialmente, não precisa ficar assustado. Os exercícios, as atividades são parte do processo de aprendizagem. É ali quando você senta para fazer que você percebe se você está acompanhando, se você não está, onde é que você precisa de mais conhecimento, mais informação. E nós estamos aqui para caminhar junto com você. Bom, a atividade de estudo 1, ela pede para você falar ou discorrer ou comentar sobre um ponto de encontro entre a ciência psicologia e a ciência teologia. E aí você vai falar assim, mas eu estou começando o curso agora, o que eu faço? Então vamos respirar fundo, a gente vai conseguir fazer e vai ficar ótimo. Você entrou para fazer teologia com alguma aspiração, partindo de algum propósito. E é partindo desse conhecimento que você tinha ou que você já tem da teologia que você vai pensar na ciência teologia, na teologia enquanto ciência. Esse não é o principal ponto de avaliação, a gente está mais preocupado em entender o que você compreendeu da ciência psicologia, que provavelmente você não tinha muita informação até aqui. Então, a ideia é que você pegue aquela informação que você já tem da teologia e você, olhando o seu material, ou participando das aulas, tanto gravada quanto ao vivo, você consiga perceber a psicologia como funcional, como útil e como próxima da teologia. Está muito abstrato ainda. Eu quero trazer um pouquinho mais para o concreto, com uma coisa que a gente vive no nosso cotidiano, a gente vive no dia a dia, para tentar deixar a proposta do exercício um pouco mais clara para você. Vamos pensar, por exemplo, em arroz e feijão e sorvete. Arroz e feijão está no prato de praticamente todos os brasileiros, o nosso cotidiano, é rotina. O sorvete é uma sobremesa, independente do sabor que é o queridinho aí na sua região, cada região vai ter uma preferência, frutas diferentes, mas o sorvete também é uma coisa muito conhecida e faz parte da nossa vida, embora para a maioria das famílias não seja um prato diário como é o arroz e feijão. E olha só que legal, aí nós já estamos estabelecendo diferenças entre eles. Você pode pensar em outras diferenças, por exemplo, o arroz e feijão, você geralmente no contexto brasileiro consome quente, sorvete geladinho, uma série de diferenças você consegue apontar e você deve estar pensando em mais umas tantas aí enquanto a gente conversa. Mas eu quero ressaltar as semelhanças. Poxa, são coisas tão diferentes, existem pontos de encontro, existem pontos em comum, existem momentos em que essas duas coisas tão diferentes se aproximam e querem dizer uma mesma coisa? Sim, você também deve estar pensando em algumas características, eu vou compartilhar uma com você. Ambos são alimentos. Como alimentos, eles têm propriedades nutritivas, propriedades calóricas, eles geram uma mudança no seu organismo. Então, se você comer muito arroz e feijão e se você comer muito sorvete, você vai ganhar peso. E existem várias semelhanças entre eles. É muito conhecido, ambos são muito conhecidos no contexto brasileiro. Provavelmente você já consumiu os dois. E nesse momento você vai conseguindo perceber onde é que eles se aproximam e descrever essas características comuns e relatar sobre isso, pensar e descrever isso que você está vendo e percebendo ao olhar para ambos os alimentos. Então, é esse o desafio da questão, é você encontrar aquilo que é comum, tanto em relação a resultado, quanto em relação à história, ao processo de formação, de construção enquanto ciência, ou então os benefícios de você conhecer essas ciências específicas.
você pode levantar uma característica que você achar interessante. Eu garanto para vocês que a psicologia e a teologia, elas se aproximam em diversos momentos, elas têm muitos pontos comuns. Então a atividade pede para que você levante um e você discorra sobre ele, você escreva sobre esse ponto de encontro entre ambas. Espero que tenha conseguido me fazer clara, sempre muito bom estar aqui com você. Nos encontramos numa nova oportunidade. Até mais!